Olá, nossas boas-vindas a você que chega nesse canal que foi criado pela Fraternidade Espírita Caminho de Luz, para que possamos dar continuidade às oratórias do Evangelho. Então temos mais esse canal agora que a gente vai manter atualizado com as oratórias semanais, de forma que cada um possa, da onde estiver, acompanhar e dar continuidade nas suas orações, no seu acompanhamento, no seu estudo. E como de costume, a gente vai dar início fazendo uma oração que nesse momento todos nós possamos concentrar nosso pensamento somente em nós mesmos, concentrar o nosso pensamento, elevar o nosso pensamento para que a gente possa alcançar as esferas superiores e assim nós possamos entrar em sintonia com os nossos irmãos do plano maior, que possamos elevar em pensamento nossa oração até Deus nosso Pai, e que assim possamos elevar essa prece até Deus e trazer para o nosso espírito todas aquelas bênçãos que nos permita aproveitar bem o estudo das palavras de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então o Evangelho dessa semana é do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, dos itens 5 a 7, capítulo 11 que é o amar ao próximo como a si mesmo, item 5 a 7, dai a César o que é de César. E o texto bíblico é assim: Então os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos, os herodianos, dizer-lhe: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja. Porque não considerais a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isto. É-nos permitido pagar o tributo a César ou não pagá-lo? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, lhes disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e essa inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhes respondeu: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tendo ouvido falar dessa maneira,
admiraram-se de sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Isso está em Mateus, versículo 15 a 22, e em Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17. Então, só para a gente contextualizar essa parte da história, os fariseus, que são os doutores da lei, aqueles que seguem estritamente as leis de Moisés, eles tinham aversão ao pagamento de tributo que era cobrado dos romanos. Os romanos, o Império Romano que dominava a região, cobrava impostos dos povos hebreus e eles, os publicanos, eram os cobradores de impostos, eram odiados pelos fariseus por cobrar impostos para o Império Romano. E a outra figura que aparece é os herodianos. Herodianos eram os guardas, os seguranças, os mandatários de Herodes. Herodes era o tetrarca, que era o responsável pela região, responsável da parte religiosa, da parte material, da parte financeira e econômica do local. Quem era responsável era César. Então, quando eles mandaram as duas turmas ir conversar com Jesus, perguntar sobre os tributos, eles mandaram tanto os herodianos quanto os fariseus. Então, se ele respondesse que deveria pagar os impostos, os fariseus o condenariam. Se ele dissesse não deve pagar impostos, quem os condenariam eram os próprios herodianos, que eram os responsáveis pela região. Levariam então a julgamento a Herodes e a César. A resposta foi: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Essa reflexão é justamente a responsabilidade, a mensagem que Jesus trazia sempre, quando a gente estuda as parábolas ou mesmo os momentos em que ele se expressa em relação às colocações que se faziam diante das dúvidas do povo, diante das suas necessidades, sempre tem um conteúdo espiritual em seus ensinamentos e em suas parábolas. Se a gente fosse analisar somente a parte histórica, a parte prática, a parte da vida material, a gente encontraria aí elementos de um posicionamento político, ideológico. Mas Jesus, ele sempre tinha uma preocupação em passar a informação no campo espiritual. Porque ninguém quer entender, ninguém quer interpretar que uma vez encarnados nós não estejamos submissos, nós estejamos sujeitos a tratar das questões materiais como elas correspondem. Existe uma vida material na vida encarnada, existe todas as responsabilidades e consequências que a ela corresponde. Então, tudo aquilo que nos compete no plano material, nas nossas convivências, nas nossas realizações, nas nossas atividades materiais, ela tem toda uma importância, ela está inserida em todo um contexto de sobrevivência, de evolução, de realização do planeta, de construção de coisas
para o futuro, de preservação de coisas que já existem e que precisam continuar existindo para as gerações futuras. O planeta Terra e a vida encarnada têm um sentido. E está inserida em todas essas consequências, responsabilidades, atividades em que a gente se desenvolve, em que a gente muitas vezes ocupa a maior parte do nosso. A colocação de Jesus dai a Deus o que é de Deus era apelar para essa verdadeira importância da vida. A vida encarnada tem todas essas responsabilidades em que a gente fica inserido, mas a gente precisa ter consciência que essa elevação espiritual é mais importante do que a nossa realização material. Por mais que as dificuldades materiais nos desafiem a encontrar soluções, em fazer atividades, em ter várias ocupações que nos tomam tempo, encontrar o significado espiritual para isso tudo acaba nos colocando de volta no verdadeiro sentido da existência. Como espírito eternos que somos, nós estamos numa oportunidade encarnada, como em muitas outras que já estivemos, como várias outras que ainda poderemos ter. A essência da nossa consciência, das nossas decisões, dos nossos relacionamentos, ela tem um sentido espiritual e está em constante desafio de aperfeiçoar a consciência da nossa espiritualização, da nossa elevação moral, até o ponto em que a gente consiga tomar sempre boas decisões, equilibrar sempre os nossos relacionamentos com os nossos semelhantes e resolver as questões que ainda a gente precisa, mesmo que a gente esteja passando por, concentrar nosso pensamento em como aqui nos ajudar a repensar as nossas vidas, as nossas decisões de forma coletiva, de forma que funcione tanto para nós quanto para todos que convivem com a gente. Realmente, momentos em que a gente está precisando repensar muitos valores que nós temos com relação à vida material e com relação ao nosso futuro espiritual. Nossa vida material, para alguns desafios, pode não representar nenhuma solução. Quando há um maior, um problema, e que afeta tanto aqueles que têm grandes posses ou grandes poderes ou grandes como aqueles que não têm nada disso, coloca numa condição de repensar se a gente não dá importância demais para a nossa questão material e deixando um pouco a nossa questão espiritual. Nesses momentos a gente está sendo desafiado a nossa proximidade, a nossa
responsabilidade com os mais velhos, para com os mais novos, para com a educação das próximas gerações, para com a nossa responsabilidade para com o planeta. Se temos direito a fazer as coisas somente pela nosso próprio prazer, se a gente as coisas por nossa própria vontade, nosso próprio interesse, se a gente não precisa repensar o motivo, em que ponto isso vai retornar em forma de crescimento, em forma de evolução, em forma de sustentabilidade, em forma de evolução moral a todos. E fronteiras podem não representar muito quando você tem o mesmo desafio acontecendo num local do mundo e tendo consequências em outro ponto muito distante. Ações tomadas em um local do mundo têm consequências bastante agravadas em outro ponto do planeta. E é por isso que a gente precisa repensar dessa passagem, amar ao próximo como se nós temos o sentido do amor, forma que Jesus nos colocou, Jesus nos desafiou a entender o amor como uma forma mais ampla, o amor não só como uma coisa que seja do meu interesse, nosso interesse pessoal, fraterno, um amor romântico, que o amor seja uma coisa mais ampla, que o amor seja em forma de atitudes que se toma, dando importância ao outro, dando importância significa ao próximo. O amor como forma de atitudes que representem melhores convivências, melhores relacionamentos, melhores decisões que vão melhorar ou que ao menos não vão piorar as condições do nosso próximo, há uma roupagem toda própria, porque o sentido mais amplo de amor nos pede atitudes mais amplas de significado, ações que podem representar ou naqueles que eu tenho mais afinidade, mas com uma amplitude bem maior, do tamanho do planeta. E pensando naquelas gerações futuras que ainda vão ter uma oportunidade nesse planeta, isso se estende até para as nossas próximas gerações, numa dinâmica em que ações que são feitas hoje, a distância realmente me leva à minha felicidade ou me leva a me aproximar da que Jesus nos colocava como a verdadeira fraternidade, acaba norteando as decisões, norteando
as próprias reflexões em relação tendo como sendo dificuldade, tenha uma interpretação de que são desafios. Esses desafios são coletivos, são enfrentados por toda a humanidade, têm tolerância, de convivência, de preocupação com culturas e com muita oração. Oração por aqueles que estão em posição de tomar decisões, oração por aqueles ao adoecimento. E o adoecimento nesse momento de qualquer seja a moléstia, porque tudo que venha de novidade, possa enfrentar de doenças, vai só se somando àquelas dificuldades que nós já temos, que já influenciam na vida de todos os encarnados. Então, toda vez que a gente tem uma doença, a gente também pede em nossas orações por aqueles que estão nos campos de pesquisa, para que eles consigam chegar nesse avanço da medicina, faz parte da evolução do planeta. Dar a César o que é de César é utilizar os bens materiais na forma de trazer melhores resultados para essa evolução científica, tecnológica, para todo o planeta. E dai a Deus o que é de Deus é para que as nossas orações, a nossa transformação puder ser de melhor para todo o planeta. Além de mantermos a nossa elevação espiritual, para que a gente tenha confiança de que tudo isso vai da melhor forma, que os nossos pesquisadores vão encontrar uma saída melhor para todos e que todos nos sentiremos amparados novamente, todos nos sentiremos dentro de uma eternidade novamente. Vai a lembrança de mantermos em nossos lares, durante esses momentos em que a gente não puder estar juntos na fraternidade, o Evangelho no lar. Nós fazemos a nossa oração, nós não precisamos fazer nada decorado, não é elaborado para fazer uma oração, nós só precisamos fazer com sinceridade e criar um diálogo com Deus nosso misericórdia, Deus de amor, esse diálogo interno que nos possa. Fazemos a leitura de uma singela passagem do Evangelho, tecemos o comentário para que a gente consiga decorar, para que a gente consiga reafirmar mesmos que aquilo teve um significado prático em nossa vida e em nossas decisões futuras, de encerramento, de agradecimento. Podemos fazer vibrações por nossos familiares e pelo planeta. Isso não precisa levar horas, é bem simples, bem rápido e bem significativo, porque traz para nosso lado que tanto precisamos nesse momento de dificuldade. Essa em cada lar energeticamente se explana e todo o planeta abençoado por Deus. E isso significa a nossa contribuição nesse momento em que
muito pouco podemos fazer em termos de atividades. Uma oração vale muito. Essa a diferença que está faltando no nosso planeta para que tenhamos a transformação para um planeta de regeneração. E assim, com essa interpretação dessa passagem do Evangelho, nós vamos dando por história dessa noite, pedindo novamente todos nós possamos concentrar nosso pensamento em Deus nosso Pai, que possamos trazer para dentro de nosso lar essa luz que vem direto de Jesus, que libera todos os nossos centros de força e que nos faz receber eras espirituais, um passe, possa nos refazer as energias para mais essa semana. E assim nós vamos dando: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Dai hoje nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos... E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa noite a todos e uma boa semana.